Fala galera, estamos aqui no segundo episódio do videocast Alessandra Publio falando, fazendo minha autodescrição. A gente fez isso no primeiro videocast, é muito importante a gente fazer, a gente sempre ressalta isso. Sou morena, alta, tenho 1,73 m, estou com cabelo preso, cabelo curto, estou com uma camisa branca, um blazer preto e uma calça jeans. Hoje a gente tem um tema bem especial aí pra gente trabalhar nesse nosso segundo episódio do videocast, mas antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de chamar aqui uma pessoa muito especial. A gente tem 3 convidados especiais, na verdade, mas tem uma, gente, que assim, eu olhei pra ela, ela marcou a minha vida hoje na RD, porque ela tem cara de professora, inclusive ela é professora, então eu tenho que fazer direitinho aqui o nosso episódio pra eu poder passar de ano, senão ela não deixa eu passar de ano, né? Então convido aqui a nossa professora de agilidade a se apresentar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice, professora, agilista, sou a Jail Coach do Núcleo de Agilidade Corporativa aqui da RD, fazendo minha audiodescrição. Sou branca, alta, estou com um óculos metálico rosa, um vestido estampado das cores azul e rosa. Vou descrever um pouquinho o cenário que a gente está gravando. Estamos numa mesa de madeira, com alguns cubos com a marca da RD nas laterais ao fundo e um banner do Novolab. Inclusive estamos aqui no Novolab, que é um hub de tecnologia aqui em São Carlos, e hoje a gente está gravando esse videocast daqui, com convidados super especiais. Então hoje a gente traz Renato Sertório e Breno Silva. Eu falei que era sertão. E eu falei que eu não ia fazer essa piada de tia do pavê. Tá bom, vai. Boa. Vai ficar pra próxima. Tá bom. Rê, se apresenta um pouquinho pra gente, por favor. Sou Renato Sertório, gerente de inovação em produtos de dados aqui na RD. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, cabelo grisalho, um óculos preto, de aros pretos. Estou vestindo uma camisa jeans azul. E para falar de dados e humanização em dados, estou aqui com o meu parceiro Breno. Breno. Oi pessoal, tudo jóia? Prazer, sou Breno Silva, sou Tech Lead aqui do time de Ciência de Dados da RD. Trabalho no dia a dia aqui junto com o Sertório. Estamos em São Carlos aqui, né? No nosso espaço da RD aqui no Novolab. E vou falar um pouco assim a minha descrição. Sou um homem branco, cabelos escuros, começando a ficar grisalho, ainda não. Tenho 1,80 m, estou vestindo uma camisa polo cinza, com gola e manga azul, e estou com uma calça preta. E a gente veio falar aqui hoje sobre esse tema que a Gleice vai introduzir aí pra gente, né? Que o Rê já deu um baita de um spoiler, mas vamos lá, trouxemos esses 2 profissionais muito capacitados de dados para a gente trazer o tema humanização de dados e a forma que as pessoas se conectam nesse contexto. Perfeito. E é legal ressaltar... Posso seguir? Beleza. É legal a gente ressaltar que a gente está no segundo episódio, galera, do videocast. Então a gente tem o primeiro episódio que ainda está no ar, né? O que seria o videocast? Ele entra dentro do ecossistema do Crânios Digital, que é onde a gente traz ali pessoas referências. Então a gente tem ótimos exemplos aqui, né? O Renato e o Breno, para contextualizar aqui um pouquinho com a gente sobre o mundo digital, né? Sobre esse universo de tecnologia. Hoje o nosso tema é dados. A gente tem o primeiro episódio que é transformação digital e agilidade. E lembrando que também temos a websérie, que também está rodando tanto no LinkedIn quanto no YouTube, onde a gente vai trabalhando de diversos temas ali dentro. Já temos novos episódios também lançados e outros previstos também. Então assim, galera, acompanha a gente também para vocês acompanharem todos os temas que a gente está abordando. Compartilha, comenta, LinkedIn da RD, o YouTube também. E é isso. Bora falar de dados? Bora! Bora! Rê, Breno, vocês conseguem contextualizar um pouquinho pra gente como foi a carreira de vocês? O que vocês fizeram para vocês chegarem até aqui? Acho que isso é uma coisa muito legal pra gente trazer pro pessoal que tá assistindo. Pode começar. Tá. Vou falar um pouco. Eu sou de formação engenheiro eletricista, né? Eu fiz engenharia elétrica aqui na USP São Carlos, né? Formei e fiquei por aqui. Aí... A princípio eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, né? Eu trabalhei com desenvolvimento de software, back-end, Python, cuidando do banco de dados, né? E cuidando do banco de dados eu
naturalmente descobri essa minha paixão por dados, né? Sobre análise de dados, utilização dos dados. Depois disso daí eu transicionei, né? Fui para a área de ciência de dados, comecei a trabalhar como cientista de dados, trabalhei em consultoria, ciência de dados, aí fiz projetos para diversas empresas, né? Isso daí foi fundamental na minha carreira, porque trabalhando em consultoria passei um tempo muito curto por diversos projetos, diversas empresas, né? Então, trabalhei com desenvolvimento de banco de dados, estruturação de data lake, data warehouse, NLP, né, que é o processamento de linguagem natural. Mais o que? Trabalhei com Big Data também, né, que hoje é um tema que está muito comum e muito falado nisso daí. E hoje eu estou na RD desde o ano passado e como Tech Lead do time de ciência de dados. Bom, a minha carreira tem semelhanças, mas também tem muitas diferenças em relação ao Breno, né? Eu me formei em publicidade, meu interesse eu acho que sempre foi entender comportamento das pessoas e trabalhar com criatividade também, então, né, acho que na época a publicidade era algo que me interessava muito, mas logo depois trabalhei com propaganda e depois fui trabalhar já no mercado digital, né? Também olhando para a comunicação digital, para a interatividade. E eu acho que a partir dessa época, né, dados, né, em função do trabalho digital, acho que já começaram a me interessar muito. E eu já comecei a entender de fato que dados e comportamentos também era uma coisa que tinha uma conexão muito grande, né? Depois fui fazer gestão de inovação, entender um pouco como a gente trabalha interfere no tipo de trabalho que a gente entrega de fato, né? Então fui entender um pouco como pensar a inovação e como se trabalha para gerar inovação, né? E hoje eu acho que o meu papel em dados é justamente trazer muito dessa visão do design, da abordagem do design thinking, de entender comportamento para conseguir traduzir em soluções em dados. Legal, Rê. E Rê, você trouxe pra gente a sua paixão pela cultura de dados. Você consegue falar um pouquinho pra gente o que é essa cultura de dados? Legal. Bom, eu acho que a raiz desse entendimento, né, de cultura de dados é a gente entender de uma forma clara e simples que hoje, para a gente poder tomar decisões, né, e decisões que a gente toma no dia a dia, no contexto, né, da empresa, seja em que área for, é importante que a gente leve em consideração que tipo de dado eu tenho, né, que vai me ajudar nessa tomada de decisão. Então, tudo que se fala hoje de cultura de dados, das empresas terem mais foco em cultura de dados, ou esse termo data-driven, né, em inglês, que explica isso, né, no final das contas fala sobre esse comportamento, né, ou sobre essa forma de pensar que as pessoas que no fundo de qualquer área, né, devem ter para de fato desenvolver esse tipo de pensamento. Quer dizer, eu tenho dados para tomar a minha decisão, né, e esse é o ponto da cultura de dados. Eu saí do ponto de tomar uma decisão por opinião, eu acho que para ter uma decisão assertiva, né? Então, eu colho os dados, eu vejo eles, eu entendo eles, sou especialista nisso, eu tomo uma decisão por quê? Porque o meu cliente quer isso. Não é porque eu acho que, minha opinião é que acontece alguma coisa. Então, é essa mudança, né? Então, a gente tem essa cultura de tomar uma decisão mais assertiva com os fatos que realmente acontecem, né? Isso. Sensacional. Vocês falaram até uma coisa que me chamou a atenção, é sobre a mudança e comportamento, né? Sim. Desde que eu me entendo, eu vi que sempre vi as empresas falando que dados era uma coisa importante. Só que hoje a gente percebe que essa ênfase da importância de você ter dados para a tomada de decisão, ela aumentou. Vocês conseguem dizer um pouquinho por que teve essa mudança dentro do mercado? Tipo, é bom ter, é essencial utilizar os dados para tomada de decisão? Sim, legal. Na minha opinião, são 3 motivos, assim. Vou falar primeiro eles, depois a gente pode discorrer e você adiciona. Que é o crescimento exponencial desses dados, né? Coleta cada vez mais massiva dos dados, certo? A vantagem competitiva. Meu competidor, né? A empresa que está no meu mesmo ramo de negócio, utiliza os dados. Se eu não utilizar para ser mais eficaz, para ser mais assertivo,
vou estar ficando para trás. E o terceiro ponto, na minha opinião, é o avanço tecnológico, né? Hoje em dia a gente tem tecnologias que possibilitam esse processamento massivo de dados, né? De uma forma muito menos dolorosa que era antes, né? Antigamente tinha que ter data center. Hoje em dia, aqui na RD, por exemplo, a gente utiliza os serviços da AWS, né? Que é o Amazon Web Service, que a gente consegue escalar e disponibilizar essas análises de dados de uma forma muito mais ágil, né? O que você acha? Tem mais algum ponto? Boa, não, acho que colocou bem, Breno. Eu acho que a gente fala muito de transformação digital, né? É um termo que a gente tem ouvido muito falar sobre isso e tal. E, né, como eu disse, claro, a digitalização dos processos e das experiências das empresas, seja um processo interno ou nesse relacionamento com o seu cliente, consumidor, como o Breno colocou, né, trouxe uma produção massiva de dados. Então a gente tem muito dado, né, com uma complexidade hoje muito grande para que, obviamente, que esses dados sejam usados, né, em todos os momentos da jornada, né, do consumidor e do lado da empresa, da sua cadeia de produção, da sua cadeia né, de experiência, de venda. Só que hoje, né, o que a gente já costuma dizer é que, na verdade, hoje a gente, né, a transformação digital ela já aconteceu, né? Algumas empresas já aderiram com mais maturidade, outras menos. Claro que a gente teve um salto muito grande de digitalização em relação à pandemia, né? O que não significa que as empresas mudaram também de comportamento e de posturas, né? Mas hoje a gente já fala muito dessa transformação em dados, né? Essa transformação digital, ela já aconteceu, hoje a gente tem que pensar em dados. Então, o cenário hoje de competição e de complexidade, né? E é muito comum a gente já ver, porque são empresas que a gente lida no dia a dia, já são empresas que são nativas digitais e que elas são totalmente baseadas em dado, né? O dado, ele é quase que o produto final. Claro que, né, através de uma camada muito importante de experiência, mas é o dado que faz a empresa se direcionar e atender melhor, né, a necessidade do seu cliente, do seu consumidor. Então, o exemplo mais fácil que a gente vê muito é a história do Netflix, né, de ele entender perfil, entender comportamento, o que gosta, não só para te fazer recomendações, né, mas também para pensar em que tipos de conteúdo ela vai produzir. Então isso é importante, quer dizer, né, a raiz do que ela produz está baseada em dados e em comportamento. Então, a gente percebe até que os canais digitais, tipo Instagram, Facebook, eles também estão fazendo essa conexão, inclusive com o que você pesquisa, por exemplo, no Google. Sim. Eles puxam também, né, para as páginas de story e tudo mais. Tem uma coleta de dados gigantesca, né? Tudo que a gente usa hoje em dia, o celular deixa um rastro digital, quando a gente está no computador. Aqui no Novo Lab, o reconhecimento facial que libera as portas, né? Então, só minha própria presença física está deixando um rastro digital, eu querendo ou não, sabe? Então, já permeia a nossa realidade de hoje em dia. Sim. E é um caminho sem volta, né? Eu acho que, talvez para fechar esse ponto, né, acho que das empresas, né, ou para... então, o que é importante é que hoje em dia, né, para qualquer empresa hoje se relacionar melhor, né, atender melhor o seu cliente, o seu consumidor, e para que ela possa ir se transformar, né, acompanhando essa mudança, né, de perfis, de clientes, né, de gerações, o dado é a base principal para que, né, essa mudança no seu produto, no seu serviço possa acontecer. Então, por isso que, como o Breno citou, quer dizer, qualquer empresa hoje, ela precisa efetivamente criar um caminho para coletar os seus dados, né, coletar bem os seus dados, para que ela possa usar justamente nessa tomada de decisão e em qualquer momento ou em qualquer área. Show. E quando a gente fala que os dados eram sugeridos, a gente estava considerando que a gente estava entrando numa era dos dados. A partir do momento que ele se torna essencial, nós estamos efetivamente na era dos dados, certo?
E de que forma que a gente humaniza e contextualiza as pessoas dentro dessa era digital, era dos dados. Eu acho que a humanização, né, é muito importante porque também em dados a gente fala muito. Quando fala-se em dados ou em transformação em dados, muitas vezes a gente também só associa dados à tecnologia, né? Ou que tipo de solução, de linguagem, como é que a tecnologia de dados vai resolver o meu problema. E, claro que é uma parte, né, bastante importante, mas no final das contas, né, os dados são produzidos por pessoas, porque, né, são comportamentos que acontecem, e eles têm que ser usados também por pessoas, né, como eu já falei, a gente já falou antes, para tomada de decisão. Então, não dá para deslocar, né, o aspecto humano dessa equação. Quer dizer, não adianta eu ter uma boa tecnologia ou eu ter muitos dados, se eu não consigo colocar as pessoas para inferir ou para gerar insights ou para mudar comportamentos ou para né, gerar algum tipo de otimização ou rentabilização de algum processo a partir dos dados. Então, né, claro, tem a expressão, né, que os dados são, né, o novo petróleo, mas que a gente, aqui na RD, né, fala que, na verdade, né, as pessoas, no final das contas, né, usando os dados é que vão ser o novo petróleo. Então, isso se refere, né, a gente coletar os dados, a gente usar os dados, mas, obviamente, a gente também poder investir e transformar e preparar cada vez mais as pessoas aqui dentro que vão trabalhar com dados, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. É isso aí. E pegando a ponta que o Renato falou, né? Essa parte de humanizar os dados tem essas duas pontas, né? Os dados, eles estão falando sobre comportamentos humanos, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? O que a gente está analisando, para não cair naquela falácia, né? Eu virei só um número, virei estatística, né? E também tem um ponto que o dado sozinho, ele não toma nenhuma decisão, né? Então, existe um processo, né, de entender com quem o nosso público, o nosso cliente. Então, o dado, ele vira informação, né, depois de tratado, coletado, e essa informação, ela vira conhecimento. A gente começa a conhecer melhor o nosso cliente, o comportamento, e esse conhecimento vai mais para frente, com a maturidade das análises e tudo mais, virar uma decisão, né? Então, que vai um pouco o que a gente está falando, né? Então, a gente vai tomar decisões melhores, porque a gente está analisando melhor os dados. O dado sozinho, por si só, coletar e deixar ele lá, ele não faz Só nada, números, né? Exato, né? Tem alguém operando isso daí e adquirindo conhecimento com isso. Sensacional. E aí, falando até um pouquinho, pegando esses pontos que vocês trouxeram de pessoas, né? A gente vê uma movimentação, desde quando a gente, pensando na transformação digital, a gente vê uma grande movimentação nas carreiras, né? Certo. Isso incluindo também as carreiras digitais não, de dados. Vocês enxergam oportunidades que entraram no mercado quando a gente fala de carreiras de dados, relacionado a dados? Sim, com certeza, né? Quando se falava de ciência de dados antigamente, né? Geralmente falava que era um estatístico, né? Essa era a figura, né? Era um estatístico que analisava os dados, sabia mexer em R, sabia mexer num sistema da própria empresa, pegava a planilha de Excel e fazia um milagre com a planilha de Excel, né? Isso aí foi evoluindo com o tempo, né? Se for ver, eu acho que na USP o primeiro curso de ciência de dados surgiu há 2 anos atrás. Então, na USP, na faculdade pública, ainda não existe uma pessoa que fez uma graduação em ciência de dados. Existem pessoas com outras graduações, fizeram especialização, conseguiram virar um especialista, né? E acabaram tendo esse papel, né? E vem evoluindo, né? Então, o que muita gente utilizava R, hoje em dia se utiliza muito Python, né? Então, tem essa evolução, né? Dessas oportunidades, né? Cada vez surgindo mais, né? Então, tanto que no mercado tem a escassez até do profissional que é especialista em dados, vai trabalhar em dados. Seja que antes era uma coisa mais completa, assim, né? E hoje em dia já tem papéis, né? Tem engenheiro de dados, cientista de dados, analista, tem um monte de papéis aí que foram surgindo, né? Essa especialização, justamente porque tem essa maior necessidade desses especialistas, né? Sim. Eu acho que vale destacar também que
como eu falei no início, né, a questão de transformação do pensamento, né, no comportamento também de quem está tomando essas decisões. Então, essa questão de dados, né, é importante entender que o pensamento analítico e o uso dos dados para as decisões, isso hoje tem que permear qualquer área da empresa, né? Então, é uma habilidade, né, uma nova forma de pensar, uma habilidade, uma instrumentalização que toda empresa hoje, que toda área, né, dentro da empresa, ela tem que buscar, porque senão realmente ela vai ficar para trás, ou como o Breno já falou no início, ela vai passar a tomar decisões, não vai ter capacidade de tomar certas decisões, ou as decisões elas vão, né, vão indicar algum tipo de erro ou vão gerar algum problema. Então, isso é um ponto importante, né? Dados significa, né, o pensamento analítico, né? Então a gente fala, né, para qualquer carreira, coloque dados na sua carreira, né? Isso é uma especialização que acho que todo mundo tem que ter. Mas, ao mesmo tempo, né, e o Breno está aqui como, né, um exemplo importante disso, é que, ao mesmo tempo, claro, existem as áreas especializadas em dados, como a gente tem aqui na RD, né, uma área que vem crescendo já, né, nos últimos anos, crescendo bastante, e com muita especialidade. Então, o engenheiro, o arquiteto, né, o analista, ou quem pensa o BI, a visualização, ou áreas, né, a área de Martech, por exemplo, que é uma área né, baseada em tecnologia, em dados, focadas em marketing. Então, hoje já existe o próprio cientista de dados, claro, né? Então, acho que hoje já existe muita especialização, né? O amadurecimento do tema, do mercado, das tecnologias, né, trouxe esse contexto de muita especialização. Então, é muito legal porque a gente vê nessas diversas especializações, formações que são variadas, né? Claro que tem uma vertente de exatas que é muito grande, né? Dos engenheiros, dos matemáticos, dos físicos. Pessoal de exatas aí, pessoal mas de não exatas. só o pessoal de exatas, né? Exato. Então já vou pegar um Exato, gancho. exato. Então já vou pegar um gancho. De Boa. que forma que a inteligência artificial está trabalhando com essa humanização? Ou de que forma que essa humanização está trabalhando com inteligência artificial dentro de dados? Bom, ela é uma pergunta complexa, mas eu acho que assim como, né, a gente já falou sobre dados, né, a inteligência artificial ela também tem que ser aplicada para a gente buscar mais humanização das relações, né? Claro, essa primeira camada que a gente vê acontecendo, né, de inteligência artificial dentro das empresas, né, ela tenta equilibrar um pouco a questão da escala, né, versus a humanização ou a personalização para tentar humanizar alguma relação ou você melhorar algum atendimento ou alguma experiência para as pessoas. Então, por exemplo, quando a gente cria um algoritmo que vai me ajudar a decidir como eu preciso abastecer a minha loja, né, para que ela sempre tenha um produto disponível, né, ou quando eu coloco inteligência artificial para me ajudar a pensar e tomar essa decisão, né, eu estou usando em prol do quê? De uma satisfação de uma pessoa que está, né, pode estar numa situação específica que vai procurar o produto que ela quer na hora, né? Então, eu vejo muito essa questão. Claro, eu acho que tem muita discussão acontecendo sobre, né, questões éticas, a própria diversidade, né, para quem pensa a inteligência artificial. Então, ver como o tema ele é fundamental hoje para as empresas, né? A diversidade na hora de pensar soluções também, então diversidade de pessoas para pensar essas soluções. Show. Então, eu acho que o ponto é esse, né, para não mergulhar em muita complexidade. Legal. Sensacional. E pegando, assim, vocês trouxeram várias... Gente, quando falava pra mim dados, eu achava que era assim, beleza, tem um time lá só focado com dados. Aí eu descobri que tem governança, engenharia, arquitetura, enfim.
Existe uma trilha ideal? Assim, vamos pensar, eu, Alessandro, vou começar a estudar dados agora, eu decidi depois desse bate-papo incrível com vocês, eu quero trabalhar com dados agora. Existe uma trilha ideal para se fazer ou eu vou por afinidade? Tá, eu vou falar de cara a resposta, pra mim é não, se tiver uma resposta diferente, né? Assim, eu acho que não tem uma trilha ideal, né? O que eu acho que é o ideal de se fazer, o que eu recomendaria fazer. Primeiro, como hoje em dia a parte de dados, né, tem várias divisões e tudo mais, é entender as diversas áreas e ver o que você mais gosta, que você tem um fit, né, uma afinidade maior, justamente é isso, porque hoje em dia a gente tem engenheiro de dados, analista de dados, analista de BI, cientista de dados, arquiteto de dados, engenheiro de machine learning, não lembro mais, mas deve ter mais coisas aí por aí, mais cargos por aí, né? E porque se você decidir simplesmente, quero trabalhar com dados, por onde eu começo, né? Agora, tendo uma área, assim, um foco, pensando assim, quero ser engenheiro de dados. Então, vou ver o que o engenheiro de dados precisa entender. Eu quero ser um cientista de dados. Qual que é a caixa de ferramentas que um cientista de dados tem? Lógico que tem algumas coisas em comum, né, dentro da área de dados, né, que é computação em nuvem, linguagem de programação, lógica, esse tipo de coisa, né, que permeia a área inteira. Mas dentro dessas divisões, né, vai ter um ferramental aí, né, diferente, né? Sim. Eu acho que, claro, acho que depende muito do momento profissional, né? Mas eu vejo que, claro, buscar essa especialização, né, é importante porque, enfim, acaba dando mais foco, né, para que esse profissional precisa procurar, estudar, entender. Sua função vai ter um nome, né? Exato, fica, né, mais claro, até porque, né, esse universo também é um universo muito grande, de muita possibilidade, de muita coisa para ver e para estudar. E claro, ao mesmo tempo, né, eu acho que à medida que esse profissional vai entendendo um pouco melhor o contexto, vai se aprofundando, ele também vai, né, tendo uma noção mais clara do processo todo de trabalhar com dados, né? Então, eu vejo que hoje aqui na RD, né, embora a gente tenha os especialistas, né, o time de ciência que eu estou bastante próximo, é um time que obviamente tem uma profundidade muito grande em ciência, né, no processo de usar a ciência para trabalhar os dados, mas eles também conseguem olhar e entender o todo, né, da ingestão do dado, a engenharia, como é que coloca, como é que não coloca, como é que eu sustento, como é que eu visualizo, né? Então, depois acho que essa evolução ela é quase que natural para entendendo um pouco do processo como um todo. E, eventualmente, o time acaba sendo multidisciplinar ainda, né? Como eu falei, não tem essa formação já pronta, assim, vou fazer uma graduação em ciência de dados, né? Hoje em dia a gente tem, no nosso time aqui de ciência de dados, a gente tem mestres, doutores, mas tem pessoal que fez engenharia, tem pessoal que fez estatística, tem pessoal que fez biologia, tem pessoal que fez geografia. Então tem essa possibilidade, né? E essa questão dos times, né, serem multidisciplinares traz muito ganho, né? Porque a gente tem visões de mundo diferentes. Então a gente vai se especializar numa área, tem uma caixa de ferramentas ali, né? Só que a gente tem que ter o pensamento crítico, né? Experiências diversas fomentam, né, a gente ter conclusões diferentes, né, visões diferentes e poder ter ideias diferentes. Isso aí é um complementar, isso aí que é muito importante na nossa área aqui, no nosso time. Boa. E eu queria colocar um ponto que eu acho que é importante, que tem muito a ver com, né, com o meu perfil e até para, né, entender, né, como um designer também hoje trabalha, né, também trabalha numa área de dados, mas eu acho que independente da especialização, eu acho que o que o profissional tem que desenvolver, ele tem que ter, não descolar a tecnologia, o desenvolvimento dele do efeito que aquilo vai ter, né? Ou como a gente fala muito, não descolar do negócio, né? Ou seja, aquilo que eu estou desenvolvendo, o que ele vai refletir, né? Que tipo de efeito ele vai ter, como é que ele vai se conectar dentro de uma necessidade que a empresa precisa resolver, seja uma otimização de processos, de receita, gerar uma nova receita, melhorar uma experiência, né?
Então, porque muitas vezes a gente também vê um desenvolvimento muito técnico, mas descolado dessa realidade do negócio. Então, eu acho que desenvolver, né, entender tecnicamente, mas desde o início, entender esse contexto, entender como é que a empresa funciona, né? Se é uma empresa de varejo, se é uma indústria, como é que ela funciona, né? Como é que ela gera valor, e aí entender como o trabalho dele vai se conectar nesse fluxo de geração de valor. Então isso acho que é muito importante e talvez seja um ponto que, obviamente que a gente, né, sempre como um critério de seleção, a gente também vai olhar, né, além Isso, tem que tomar da questão técnica. cuidado para no meio do caminho não perder qual que é o problema que a gente quer resolver, né? Porque às vezes a gente se perde ali no technical case e fala assim, não, fiz um modelo ótimo aqui, ó, a precisão dele é 90%, na hora que vai para o mundo real, nem sempre é assim, sabe? Então, ficar muito atento, você falou, né, não descolar da área de negócio. E a gente tem um mercado de trabalho aquecido, buscando pessoas de dados, Sim. certo? Porque a área de dados está entregando muito valor, entrega muito valor para o negócio. E a gente tem muitas hard skills que vocês já falaram, mas além dessas a gente tem as soft skills que também são muito importantes. Aí vocês conseguem falar um pouquinho ali, além de hard skills sobre soft skills que vocês acham necessário para os profissionais hoje, que querem buscar uma vaga em dados, uma atuação em dados? Quer começar a falar ou eu falo? Vai você. Eu até converso bastante com o Renato sobre isso, que eu até falo que eu não gosto de chamar de soft skills, né? Eu gosto de chamar de people skills ou de habilidade com pessoas, né? Que são comunicação, empatia, tem esse tipo de habilidade, né? Não é porque me comunico bem, eu tenho empatia, tento entender o problema, né? Ter empatia é fundamental para estar conectado com a área de negócio, né? Porque a área de negócio tem o dia a dia, né? Então, se eu for lá e só pegar a planilha dele para tentar fazer um modelo, vou estar solucionando o mesmo problema? Vou estar solucionando uma dor real? Sim. Né? Então, eu chamo isso daí, e é muito importante, né? Porque essa colaboração e a comunicação ela tem que ser muito efetiva. Senão é difícil, principalmente pensando num ponto de design, né? Que é entrar lá no dia a dia, né, da área de negócio, ou mesmo do nosso cliente final, né, entender qual que é a dor dele. Então, eu acho que isso aí é muito importante. De hard skills, né, habilidades técnicas, né, tem algumas aqui, talvez eu fale no final aqui para enumerar um monte de ferramenta, talvez, né, para a gente falar um pouco geral, mas o que você acha dessa parte dos soft skills, do people skills? Boa. Eu acho que claro, acho que o Breno colocou, né, a gente, tudo que diz respeito a se relacionar, né, faz uma diferença muito importante. Eu acho que a gente tem que saber ouvir, né, acho que ter uma escuta ativa de fato, né, saber entender claramente e ter a cabeça aberta para escutar, sem antes já querer, né, colocar uma solução, que isso é um mal que nos assola, né? Para qualquer área, para qualquer... Isso vale em todas as áreas. Todo mundo, então, né? Então acho que a gente tem que... Claro, a gente está resolvendo o problema, então a gente tem que saber ouvir. E, claro, a curiosidade, né? Porque quando a gente, no final das contas, tem uma base de dados, né? Ou informações que estão ali mais ou menos organizadas, é a curiosidade que vai fazer aquilo virar alguma coisa, né, útil para alguém, né? Então, fazer FBI praticamente. Exato. Né? CSI Miami. Tem que ser um pouco de o ouvir, detetive, não escutar, né? Escutar é uma coisa, ouvir é outra, né? Mas tem que ser um pouco de detetive, né? Sim. Curioso, tem que ter essa curiosidade. Porque aí a gente, né, é uma base para que, né, todo o aparato e conhecimento ele possa aflorar ali a tecnologia. Né, então, investigar, eu acho que a gente trabalha muito com testes de hipóteses, né, então Exato. ter essa flexibilidade de entender que talvez a primeira coisa que você faça ela não é definitiva, né. Isso também acho que serve para todas as áreas, né, a gente leva muito desses valores, né, para Tem o se apaixonar pelo problema, né? Também, exato. Então são aspectos que, enfim, ajudam, né, muito. Claro, tem uma parte que é também, né, que acho que no fim serve para todo mundo, mas é poder contar boas histórias a partir do que os dados nos trazem, né, porque
às vezes a gente também tem muita complexidade quando eu vou fazer algum cruzamento de dados, né? Então, também tem essa capacidade de entender como o dado vai se expressar, né? Então, acho que isso é um ponto importante também, como uma soft skill, né? E eu acho que colaboração, né? O Breno falou de relacionamento, mas hoje a forma como a gente tem trabalhado, né? Como a gente já falou, muito conectada com o negócio, com a área de negócio. Então, essa relação ela tem que ser menos fornecedor, simplesmente de uma solução para uma área, e mais colaborativa, né? Então, como entender um processo juntos, como viver um processo juntos, como co-criar um processo juntos, né? Uma solução juntos. Então, eu acho que isso a gente também vê, né? Isso acontecer, a questão da colaboração como um aspecto importante. Em dados também, eu acho que ela é parte bem fundamental para a gente ter bastante sucesso, né? E no que a gente faz, no que a gente traz de solução em produtos de dados. Talvez o ponto de multidisciplinar que o Breno trouxe apoie bastante essa questão de colaboração, né? Porque são percepções diferentes ali. São visões diferentes do mundo, né? Exato, e eu acho que o especialista de dados, saber conectar, né? A gente falou um pouco nisso, com os outros universos, né? Aí eu acho que está o profissional completo, digamos assim, né? Então acho que isso é um caminho importante aí para quem está pensando em trabalhar com dados. E existe uma forma correta de analisar esses dados? Eu não diria que existe uma forma única correta de se analisar os dados, né? Mas existem melhores práticas, né? Melhores princípios a ser seguidos, né? Para a gente não fazer os erros grosseiros ali, né? Então, geralmente, né, um processo que a gente faz coleta, a gente faz limpeza dos dados, a gente faz uma análise descritiva, né? A gente vê se em linhas gerais aqueles dados lá fazem sentido, né, para o que a gente está vendo. A gente faz exploração de dados. E depois de exploração de dados, a gente pode fazer visualizações de dados, a gente pode treinar modelos para fazer predição, a gente pode agrupar esses dados para tentar entender comportamentos, né? E depois de tudo isso daí, a gente pode conectar tudo e fazer recomendações, né? Mas existe uma única forma correta? Né? Porque é difícil, né? Quando se me der uma tabela para eu analisar e para você analisar, não necessariamente a gente vai chegar na mesma conclusão. Eu vou pedir que o Excel já me traga as respostas prontas. Sim, exato, né? Mas só que as pessoas solucionam os problemas de forma diferente, né? Às vezes eu divido primeiro e depois adiciono. Às vezes você faz de uma ordem diferente. Não necessariamente o caminho, a forma é errada de um jeito ou outro. Mas geralmente, seguindo boas práticas, né, bons princípios, tem experiência, principalmente tem experiência também na área de negócio, para entender se aquilo lá que faz sentido, né? Quando eu estou numa visão agregada ali, faz sentido para a minha área de negócio? Eu tenho esse mesmo tanto de clientes que aparece na farmácia todo dia? Tá correto? Isso daqui não é algum problema? Então, tem nessas boas práticas, elas inibem, né, de parecer erros grosseiros. Com o tempo, né, com a maturidade, tanto do time de dados quanto do time de negócio, né, que precisa andar junto, né. Quando eu vou perguntar, faz sentido esse número? Se eu perguntar, às vezes, para o Renato, eu falei, faz sentido ter 100 clientes na farmácia às 8 horas da manhã? Ele não vai saber me falar. Eu posso dizer que dados... Agora, uma curiosidade mesmo. Por exemplo, matemática, uma das coisas que eu gosto de matemática não é a aula, professora. Ela já ganhou, já querendo me dar uma prova. Mas o que eu gosto de matemática? Que matemática é exato. Então, quando você vê que alguma coisa não bateu, você fala assim, tem coisa errada ali. Exato. Dados, a gente pode pegar esse mesmo princípio? Tipo, dados é exato? Quando eu faço uma análise ali? Olha, é uma pergunta... Ótima pergunta. Ótima pergunta. O que eu vou dizer? A gente trabalha, por exemplo, quando existem métricas que a gente consegue falar. Então eu sei algumas coisas exatas, né? Eu sei assim, ó, quanto que eu vendi, quantas pessoas passaram por aqui, quantos cliques eu dei. Aí eu vou fazer um sistema de recomendação. Eu vou falar para quem que eu tenho que fazer propaganda, para você ou para você. Como eu sei se isso daí está certo ou não? Então,
Existem métricas exatas, né, que são quantitativas, e existem coisas que são qualitativas, né? Que às vezes... Quantitativas. Quantas vezes esse trem barulhento que tá passando Exato. aqui passa por dia? Essa é a sexta. Esse é o problema. Essa é a sexta vez hoje. Tô Quantitativa. contando, exato. Esse trem tá fazendo muito barulho? Sim, tá fazendo muito barulho. Esse é o pai. Boa. E vocês têm alguma história, algum case bizarro assim que vocês conseguem passar pra gente sobre a importância de uma análise correta de dados? Uma história engraçada? Talvez não uma história engraçada, mas eu acho que a história é a gente perceber justamente essa diferença, né? Principalmente de percepção para tomar uma decisão, né? Então, quantas vezes ou o quanto a gente vê ou a gente percebe alguma coisa, né? A gente acha, né, que existe um percentual, que ele é maior ou menor, né? Ou que a gente acha que é uma coisa que é maior e aí os dados vão te dizer uma coisa completamente diferente, né? Então, eu acho que a história engraçada e que no final das contas hoje a gente está tentando resolver é justamente isso, a gente sair de um achismo, de uma percepção que cada um tem do mundo, né? E passar por uma percepção que ela não é mais uma percepção, não é uma percepção, mas é uma realidade, né? O dado ele te traz uma exatidão, né? De alguma coisa que está acontecendo, né? Seja comportamental, seja, né, um número de vendas então é muito natural a nossa cabeça achar que, né, determinado resultado ou que determinada característica é predominante a partir das experiências que a gente tem ou do que a gente observa. Então, né, o ponto-chave é legal. Isso pode, né, eu posso usar isso para algumas coisas, mas para as decisões que são importantes eu preciso olhar e, né, poder analisar e entender o que o dado me diz, o que é a realidade, porque em geral a gente se surpreende, né, ou o que o dado nos diz, né, nem sempre ele é a realidade que a gente percebe, né, como a gente percebe. Então, é legal você falar isso, porque se você está falando, eu tô viajando aqui, tipo, numa introdução um pouco diferente. É tipo quando você vai conhecer uma pessoa, né? Você tem a primeira percepção, aí você tem o seu momento de achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo e tal. Aí você tem que fazer uma análise de todos os fatores, dados, comportamento e tal, pra você chegar. Gente, arrasou. Agora eu vou pensar em dados toda vez que eu for conhecer alguém. você pede os dados, pede a planilha de dados. Agora, me mande seus dados, fazer uma análise. Comportamentais. E aí eu falo pra você se eu mudou o meu achismo. E se eu vejo se eu quero ou não também continuar conversando com você. Boa. Sensacional. E falando agora um pouquinho mais sobre dados, eu sou uma pessoa muito curiosa. E quando a gente olha para o mundo de gamer, por exemplo, né, tem alguns jargões, algumas palavreadas, gírias que eles utilizam que só eles entendem, só a comunidade de gamers entende. Em dados, isso acontece? E se acontece, você tem exemplos com tradução de preferência? Né? Tem, acontece, é normal, né? No dia a dia a gente vai criando um próprio vocabulário, né? A gente vai estar tratando o mesmo assunto e esse assunto se repete, né? Tem alguns exemplos, por exemplo, garbage in, garbage out, a gente fala bastante. Né? Assim, se o dado estiver ruim, o modelo que você vai treinar sobre a informação também vai ser ruim. Então, se você não tratar os seus dados, garbage in, garbage out significa lixo dentro, né? Lixo entrando e lixo saindo, né? Então, se o seu dado for lixo, ele não for tratado, não tiver com boa qualidade, o seu resultado também vai ser, né? Isso daí é um dos exemplos. Outro exemplo que a gente fala bastante também é o famoso overfitting, né? Quantas vezes já ouviu falar de overfitting? Muito. Né? Que assim, aí contextualizando, overfitting, né? Quando a gente faz um treinamento de um modelo, por exemplo, a gente está justamente fazendo um treinamento, né? O fit é de treinar, né? E overfitting é treinar demais. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que eu peguei minha base de dados ali, eu não separei, treinei ela demais. Então, basicamente, em vez de eu ter um poder de generalização, conseguir entender se aquilo lá vai ter um resultado bom ou ruim, não. Treinei para quase decorar minha base de dados. Entendeu? Então eu faço um modelo gigantesco ali,
que ele é quase do tamanho ou maior do que minha base de dados. Aí tá dando ótimos resultados no teste, né? Na hora que eu vou para o mundo real, eu só decorei uma planilha ali, só decorei uma base de dados. Aí na hora de prever no mundo real, o resultado vai ser ruim, né? Isso daí é um outro erro. A gente errou, viu, Lê? Não? Overfit. Não Não tem nada a ver com overfit? fitness. Não. Fit Essa também daqui, não é o game over. overfit, fitness, over, então beleza, Acabou. over fitness, fechou, over fitness, over fitness. Acabou direto. Vamos parar de treinar, né? Tem mais algum que você lembra, Renato? Quer falar? Não, acho que, na verdade, eu lembrei de uma outra coisa, enfim, que não é um termo específico, mas a gente fala muito de governança, né? Ou fala-se muito de governança, né? Das empresas, mas a gente também tem governança em dados, né? Que a gente falou de outras áreas aqui, mas obviamente quando você já trabalha com uma quantidade grande de dados, né? Como é o nosso caso, ou até mesmo empresas que são menores, mas que já existe uma padronização de práticas, de ferramentas, de organização que precisa ser feita, né, para que o dado ele esteja sempre acessível dentro dos mesmos padrões de boa qualidade, né? De boa qualidade, exatamente, garantir a qualidade para que toda a empresa possa usar, né? Então isso também é uma especialização, uma área muito importante, né, que a gente acabou não citando aqui, mas que faz uma diferença muito grande, né, em contexto de qualquer empresa, mas obviamente as grandes hoje já tem muita prática, né, de governança também em dados, né? E hoje em dia a gente tem que garantir que os dados estão respeitando a LGPD, né? Lei Geral de Proteção dos Dados, né? Então, lógico que é uma coisa muito séria aqui dentro da RD, né? Pelo tamanho e proporção que a gente tem, mas a governança ela também vai confirmar que a LGPD está sendo seguida também, é um dos pontos, né? E se fala muito hoje em dia, né? Seus dados estão protegidos? Quem tem seus dados? Você deu acesso aos dados? No Brasil já vazou mais CPF do que tem gente viva, né? Eita. Já vazaram? Exato. Ou seja, então tem muitas empresas que deixaram dados vazados, então essa parte de governança, ela deixa isso daí, ela protege, né, tanto os dados quanto a empresa, né? Sensacional, gente. Mais perguntas, Lei? Não, acho que Não? já usei todo o meu repertório de criação de perguntas. Legal. Sensacional. Foi um prazer inenarrável ter vocês aqui. Curti demais também. Gente, eu me senti meio avaliada. Me chama mais? Me chama mais vezes? Eu quero. Tá bom, vou chamar. Eu vou chamar o... Como é que é o nome do carinha do Jornal Nacional? O Bonner? O Bonner. William Bonner. Já arrumei vários pra você. Vou confessar meu apelido, que não é global também, mas é Serginho Grossman, não é... Também. Fala, garoto. Fala, garoto. Então... Nossa, agora eu vou olhar pra você e falar dele, gente. Não vai ser Rê. Vai ser Serginho. Gente, maravilhoso. Agradeço a presença de vocês, a participação de vocês. Foi um bate-papo incrível que eu tenho certeza que também ajudou bastante o pessoal que está em casa. Me senti meio avaliada, gente, porque aqui eu tô no meio de 3 professores, não é 1, é 3. Boa. Né? Então, por favor, gente, né, coloque lá nos depoimentos pra gente interagir com os nossos professores aqui, os nossos mestres de dados, nossa mestre de agilidade aqui. Então, lembrando, o primeiro episódio está no ar, gente. Siga a gente também ali no LinkedIn, YouTube. Sigam os nossos conteúdos. Deixem ali nos comentários o que vocês gostariam de ver também. A percepção, conhecimento, a ideia do Crânios é a gente compartilhar conhecimento com vocês e vice-versa. Então, curte, comenta, compartilha. Finalizando o segundo videocast, nos vemos no terceiro episódio. Até mais, gente. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu. Até.